Boa noite a todos no Brasil. Vamos dar início a mais uma leitura do Clube de Leitura, hoje com a monja convidada, a monja Kokai. Kokai Sensei, é um prazer tê-la conosco, muito obrigado. Se puder fazer uma pequena introdução sobre você e depois seguimos com a leitura. A sala é sua, fique à vontade. Muito obrigado a todos. E eu só vou iniciar com o Kaikyoge, e aí damos continuidade. Kaikyoge Mujo Jinjin Myoho Yaku Senman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mojo Jinjin Myoho Yaku Senman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mojo Jinjin Myoho Yaku Senman Gonan Sogu Gakon Kenmon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. Eu vou recitar uma vez em português. O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos. Hoje cabe a mim, monja Kokai, a responsável pela leitura e alguns comentários. Depois a gente abre para perguntas e comentários. E sou da cidade de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre, oriento a prática no Zen Vale dos Sinos. E é uma satisfação, tem sido encontros para mim muito importantes e oportunidade para estudar, né, para continuar estudando e de poder ir aprofundando, e está sendo uma experiência realmente muito rica para mim. Né? Muito bem, então vamos iniciar a leitura do capítulo 8, Butsudanandai, o caso. O oitavo ancestral do Dharma foi o venerável Butsudanandai. Ele encontrou o sétimo ancestral, o venerável Bashumitsu, e disse: eu vim discutir a verdade com você. O venerável respondeu: bom homem, se pode ser discutido, não é a verdade. A verdade não pode ser discutida. Algumas traduções também dizem debatida, né? Se você pretende discutir, então não se trata de uma discussão da verdade. O mestre percebeu que a compreensão do venerável era superior e realizou o despertar, compreendendo o princípio do não nascido. Aqui eu já paro, né, assim, e me pergunto qual a relação entre a verdade e o não nascido. Isso segue depois, isso fica pairando para a gente poder, quem sabe, retomar ou né, aprofundar a reflexão. Circunstâncias. O mestre era uma pessoa do país de Kamala e pertencia ao clã Gotama.
Ele tinha uma protuberância na cabeça, era inteligente, eloquente, insuperável no debate. O sétimo ancestral, o venerável Bashomitsu, foi ao país de Kamala para expor as atividades dos Budas e extensivamente promulgar os ensinamentos. O mestre ficou de pé em frente ao assento de Bashomitsu e disse: eu me chamo Butsudanandai. Agora, mestre, quero discutir a verdade com você. O venerável respondeu: bom homem, se você discutir, não é a verdade. A verdade não é passível de ser colocada em debate. Se você quer discutir, não é a verdade, e diz que a verdade não pode ser discutida. Aqui, ele, quando fala dessa verdade, se fala da verdade absoluta, em detrimento da verdade relativa, né? Que essa verdade absoluta não pode ser discutida através da nossa mente discriminatória, da nossa consciência discriminatória, das nossas racionalizações e intelectualizações. Apesar de a gente teve agora há poucos dias ensinamentos do Bodhidharma, que 5 de outubro se comemora, né, a morte de Bodhidharma, e tem um capítulo dele que ele escreveu, que é o esquema da prática, que ele diz que uma das entradas no caminho é através da inteligência, da razão, né? Mas, mesmo assim, ele está falando uma inteligência que é a compreensão, de penetrar e aprofundar na compreensão. Né? Muito bem. Teixeira. Na verdade, a verdade sobre essa verdade com letra maiúscula, se trata da verdade absoluta. Na verdade, a verdade sobre a realidade não deve ser debatida. Além disso, os debates sobre a realidade não envolvem a verdade. Portanto, ter debate e ter a verdade não é nem verdade, nem debate. Assim ele disse: se você propõe debater a verdade, no final das contas, não é um debate sobre a verdade. Em última análise, não há um único Dharma a ser considerado verdade e nem um único Dharma a ser debatido. Aqui, a gente tem que, né, pensar, contextualizar que Mestre Keizan está falando para monges, para a comunidade monástica, e que eles já têm, ele está introduzindo aqui, falando a respeito do vazio dos dharmas. Né? E que todo o texto vai falar isso, que o mestre Keizan está querendo dizer que o que é falado e discutido, na verdade, é o Dharma, mas que o que é praticado é o caminho. A gente pode até usar das palavras para entender, mas e que a verdade, em última instância, essa verdade absoluta, ela não tem nem por que ser discutida, porque ela simplesmente é. Né? E tem aqui, ó, no início do budismo, porque eu estou falando assim para pessoas que já sabem disso, mas tem pessoas que talvez não saibam disso, né? No budismo clássico, no início, se defendia a ideia do vazio do Atman, que não existia um eu separado e individual, independente, né? E que, então, por isso, era a Anatman, a ausência desse eu. Né?
Então, se entendia que tinha os agregados, a forma, que é rupa, sensações, vedana, percepções, samjana, volições, os impulsos, samskara e a consciência, né? Mas que por trás disso, também tudo isso é vazio e que também é o vazio dos 5 agregados, né? E para o budismo clássico, isso é para o budismo clássico, que se usa também a expressão Hinayana, né? Havia o princípio do surgimento e da extinção. Esse é um conceito interessante a gente poder fazer essa distinção, porque isso explica depois o não nascido, que também Mestre Keizan fala, né? Então, para o budismo clássico, havia o princípio do surgimento e extinção. E essa ideia de nascimento e morte, quando a gente pensa nascimento e morte, a gente pressupõe que ali tem um eu separado, né, e independente, que tem início, meio e fim. Aí o budismo vai avançando, quando vem as outras tradições, e aí entra o Mahayana, com o conceito de que não é sem extinção, sem surgimento e sem extinção. E aí que entra esse conceito de não nascido e não morto, e aí entra também o conceito de vazio dos dharmas, né? Que todos os dharmas são impermanentes, que não têm uma natureza de não surgimento, que tem uma natureza de não extinção e de não surgimento. E esse entendimento do Mahayana, do vazio dos dharmas, que ensina e que faz toda a diferença no texto para a gente poder entender que Mestre Keizan está falando que não há nada a ser buscado, a ser realizado, a ser debatido e a ser discutido, que já é algo dado, essa natureza Buda, né? E que a prática é só para remover os obstáculos. Então, se antes era o vazio de Atman, né, agora é o vazio dos dharmas. E a partir daí, é disso que Mestre Keizan fala, o vazio dos dharmas. Além disso, seguindo a leitura, que é o Teixô de Mestre Keizan. Além disso, Buda não tinha 2 tipos de fala. Portanto, perceber, dá para se entender também ouvir, em outras traduções. Portanto, ouvir ou perceber as palavras de Buda é ouvir ou perceber o corpo de Buda. Perceber, ver o corpo de Buda é perceber a língua do Buda. Assim sendo, mesmo que se explique que a mente e seus objetos não são duais, isso ainda não é um debate sobre a realidade. Mesmo que se diga que não muda, isso ainda não é a verdade. Assim, mesmo que se diga, não devemos explicar usando palavras e não devemos revelar nenhum princípio, isso ainda não é uma penetração da verdade. Mesmo se alguém disser que a natureza inerente é o que é real, ou que a mente é o que é verdadeiro, que tipo de debate é esse? Além disso, mesmo se alguém disser os objetos de luz e sentido desaparecem juntos, isso ainda não é um debate sobre a realidade. Quanto aos objetos dos sentidos e da luz juntos não desaparecem, isso também não é verdade. Sendo assim, dizer convidado e dizer anfitrião e dizer um e o mesmo ainda não é um debate sobre a verdade. Chegando a isso, embora Monju Daishi, o Manjuris Bosatsu, o Bodhisattva da sabedoria, embora Monju Daishi dissesse, sem falar, sem explicar, isso não era uma explicação da realidade. Embora Yuma Daishi, que é o Vimalakirti Bodhisattva,
respondesse ocupando seu lugar em silêncio, esse não era um debate sobre a verdade. Vimalakirti era um leigo que debatia com os discípulos e bodhisattvas de igual para igual, ele era dotado de uma compreensão e sabedoria muito profundas. Ele dizia que a iluminação não dependia de ordenação, né? Então ele enfatizava a não diferenciação entre o mundo comum, cotidiano, e é nesse lugar cotidiano que a gente realiza o despertar, né? E também não havia diferença entre leigos e monges, né? Então, era um ensinamento sobre a não dualidade. Nesse ponto, seguindo a leitura, só para dizer quem era o Vimalakirti. Nesse ponto, era como se a visão de Monju estivesse incorreta e como se de Vimalakirti dissesse incorreto. Quanto mais, então, Sharishi, é o Shariputra, né, que é o início da conversa que tem no Sutra do Coração, né? Quanto mais, então, Sharishi, o mais importante em sabedoria, e Mokukenren é o Modigliana, o mais importante em poderes sobrenaturais, falharem em ver a verdade mesmo em seus sonhos? Ele está falando de grandes seres, de bodhisattvas, né? É como alguém que cego de nascença não pode ver a forma das coisas. Sendo assim, Buda disse, natureza Buda é algo que os Ravakas e Pratyekas Budas não conhecem nem em seus sonhos, né? Que são nem os Bodhisattvas e nem os Arhat. O capítulo Natureza do Tathagata, do fascículo 8 do Sutra do Grande Nirvana, diz, são falas de Buda, bons filhos, dessa forma, natureza Buda é algo que apenas os Budas são capazes de compreender. Nem os Ravakas, nem os Pratyekas Budas estão à altura disso. Bodhisattvas da 10ª morada que vê em graus à distância se pergunta erroneamente se é água ou se são grãos. Depois de pensar e refletir sobre isso por um tempo, mesmo que eles decidam que viram realmente grãos, eles ainda não têm certeza. No mesmo capítulo do mesmo sutra, Buda diz, bons filhos, suponham que haja uma pessoa com sede viajando por uma vasta planície. Essa pessoa, ficando confusa, é incapaz de distinguir entre água e árvore no horizonte. Se sua habilidade de perceber claramente a forma material, rupa, não estivesse exaurido, então ele veria que são tanto grãos brancas quanto um bosque de árvores. Bons filhos, no que diz respeito ao pouco que sabem sobre a natureza Tathagata, a natureza Buda, bodhisattvas da 10ª morada também são assim. Bodhisattvas da 10ª morada ainda não entendem claramente como ver a natureza Buda. No mesmo capítulo do mesmo sutra, o Buda diz, mesmo quando os bodhisattvas da 10ª morada veem a natureza Tathagata como seu próprio corpo, eles ainda não entendem isso claramente. Além disso, como resultado da pregação do Tathagata, eles sabem, mesmo que levemente, que têm sua própria natureza, ficam alegres e dizem, o fato de termos transmigrado por meio do nascimento, morte, por inúmeros kalpas, incapaz de discernir completamente essa permanência eterna, é porque estávamos confusos sobre o não-eu, Muga. Na outra semana a gente estava falando de Mugaga, que era aquele um eu sem um eu. No mesmo capítulo do mesmo sutra, Buda diz, bodhisattvas da 10ª morada são incapazes de ver a natureza Buda que possuem. Quando o Tathagata pregou, eles viram apenas um pouco.
Uma vez que esses bodhisattvas, mahasattvas, foram capazes de ver isso, então todos eles fizeram essa declaração. Que maravilhoso! Honrado do mundo, nós circulamos através de inúmeros nascimento e morte, sempre confusos sobre o não eu. Com isso, mesmo se vocês disserem que eliminaram a visão e a audição, esqueceram o corpo-mente, evitaram a ilusão de despertar e se separaram da contaminação e da pureza, ou seja, né, transcenderam a dualidade, não podem ver essa verdade nem mesmo em seus sonhos. Portanto, não o busquem em meio ao vazio, não o busquem em meio à forma. Como então vocês podem procurá-los nos Budas ou buscá-los nos ancestrais? E assim, todos vocês, boas pessoas, desde os vastos kalpas do passado até hoje, quantas vezes vocês passaram pelo nascimento, morte, e quantas vezes seu corpo e mente surgiram e cessaram? Ou vocês supõem que esses nascimentos, mortes, idas e vindas são ilusões sonhadas e conceitualização iludida? Que risível! Que história é essa? Existe alguém que nasce, morre, vem e vai? O que você chama de corpo da pessoa real? O que você chama de ilusões sonhadas e conceituação iludida? Assim, não devem compreender em termos de que é uma ilusão vazia e não deve compreender em termos do que é real. Essa frase é como se fosse um koan, é uma pista, né, para todas aquelas perguntas. Continuando. Se vocês entendem em termos de que é ilusão vazia e entendem em termos do que é real, então sua chegada a esse lugar é do começo ao fim um equívoco. Esse lugar, daqui para frente, vem diversas vezes essa expressão, esse lugar, e aqui no rodapé diz que a partir desse ponto, toda vez que Mestre Kizan se referir a lugar ou este lugar, ele está evocando a ideia do eu verdadeiro, o eu com letra maiúscula. Aqui eu também, né, vou compartilhar algumas reflexões que eu fiz. Então, esse lugar é o não eu, e é diferenciando desse eu, o nosso eu menor, né? Que é nosso eu pessoal, e que toda vez que se escuta um Teixô, de todos os ancestrais, todos os textos, né, na verdade, estão assim, não é nunca sobre nós individualmente, é sobre esse grande eu, né? E é esse lugar que não é o nosso eu pessoal, né? E também é nesse lugar que a gente deve suspender, deixar cair mente e corpo, né? Deixar cair, suspender esse eu, colocando-o de lado, porque esse é o lugar, é do eu verdadeiro, a natureza Buda, que penetramos, né? Principalmente pelo Zazen, através do Zazen, onde a gente captura o Buda em vida, né? Através de uma completa rendição, entrega e rendição. Você é você, mas você não existe sozinho. Porque toda vez que se fala do eu, não está querendo, não tá, desse não eu, não é negar a existência de nós enquanto indivíduos, né? Mas a gente vai além desse eu, né? Como eu sou eu, você é você, mas não existimos sozinhos, e é esse lugar, esse eu, essa compreensão, quando atingida, né, desse eu maior, desse eu
onde todos os eu se reúnem nesse eu, que eu sou o resultado, né, de todos esses eus, esse é um lugar de não medo, de gratidão e de libertação. E é desse lugar também que a gente vai desenvolver a segurança espiritual, que a gente está seguro, mesmo se sabendo, apesar de saber-se de que não se tem nada, a nossa mente não tem nada aonde se agarrar. E aí a gente cai no vazio. Né? E vou ler um pouquinho mais, depois eu retomo um pouquinho, né? Porque a partir daqui o texto fala todo o tempo desse não eu, né? Portanto, com relação a esse lugar singular, vocês primeiro, quando aprenderem, só o terão em detalhes e necessariamente investigando minuciosamente, né? Que é o que todos os mestres sempre apontam, né? Cuidadosamente, penetre nisso, né? Se dedique, se entregue, investigue com muito cuidado, né? Apesar do si mesmo não imitar o vazio e imitar o correto, não conceitualize esse lugar dessa forma. Mesmo se vocês explicarem que é claro e puro como a água nivelada, ou imaculado como o espaço vazio, no final vocês ainda não terão sido capazes de esclarecer esse lugar, não é? Tozan Oxô buscou instruções com Isan e Ungandonjo. Ele imediatamente treinou junto com uma miríade de dharmas, mas embora compreendesse que o corpo inteiro prega o dharma, mesmo assim seu entendimento não foi completo. Como resultado, Ungandonjo o encorajou repetidamente, dizendo: em sua adesão a esse assunto, você deve ser meticuloso, né? Cuidadoso, né? Como as dúvidas ainda permaneciam, ele se despediu de Ungon por um tempo e viajou para outro lugar. Ao cruzar sobre a água, ele viu seu reflexo, imediatamente compreendeu esse assunto e pronunciou o seguinte verso: não busque seguindo outros, para que você não se torne muito alienado de si mesmo. Eu agora prossigo sozinho. Ainda assim, em um lugar após outro, sou capaz de encontrá-lo. Encontrar o quê? Esse grande eu. O eu com letra maiúscula. Ele agora sou verdadeiramente eu pequeno. Mas eu agora não sou ele. Esse eu com letra maiúscula. Deve haver tal entendimento. Só então você será capaz de ser um com a realidade do assim como é. Resolvendo as questões dessa maneira, no final ele se tornou herdeiro legítimo de Ungon e o originador da linhagem Sotoshu. No entanto, não entenda simplesmente que o corpo inteiro prega o Dharma, pois pilares, lanternas votivas e cada partícula de poeira fazem o mesmo, pregam o Dharma, como fazem terra após terra e Dharma após Dharma. Embora se diga que ele entendeu toda a pregação nos três mundos, havia um lugar que ele ainda não havia alcançado. Então, Ungo o incentivou. Quanto mais, então, esse é o caso de pessoas hoje em dia, cujo entendimento está dentro de seu próprio saber e ver, eles entendem que a mente é Buda, ou entende que o corpo é Buda, mesmo sem entender que se deve perguntar: qual é o caminho dos Budas?
Eles meramente veem o desabrochar das flores na primavera, ou veem o cair das folhas no outono, e pensam que os dharmas repousam em suas posições de dharma. Eles me fazem rir. Se o Buda Dharma é assim, então por que Shakyamuni Buda apareceu no mundo, ou Daruma veio do oeste? Além disso, começando com o honrado pelo mundo, Shakyamuni, passando pelos mestres ancestrais de todo terras da China, não houve distinção entre as posições de Budas ancestrais. Qual deles não realizou o completo despertar? De todos esses ancestrais do Dharma. Mas se as pessoas sempre confiarem em textos para compreender a verdade, tomando isso como verdade e tomando aquilo como um debate, como poderia ter havido Budas ancestrais? Portanto, jogue fora essas ideias deludidas, investigue completamente, meticulosamente, esse lugar da natureza Buda, e assim torne-se um Buda ancestral. Mais ou menos o que eu falei no início, que o Dharma é falado, mas o caminho é praticado, é realizado. E quando ele é realizado, aí nasce um Buda que já havia nascido, ele se expressa, ele se realiza. Os mestres ancestrais dizem: se você não realizou o completo despertar e o completo penetrar, então você não é essa pessoa. Portanto, não habite em pureza imaculada, não habite na obviedade do espaço vazio. Assim Senso Osho disse. Gatos. Senso Osho disse: você não deve deixar rastros num lugar onde se esconde, mas não deve se esconder em um lugar que não tem rastros. Em meus 30 anos de residência no Monte Yao, esclareci apenas este assunto. Pureza imaculada. Não é um lugar para se esconder. Mesmo se alguém disser, os objetos de luz e de sentido juntos desaparecem. Ele, Senso, no entanto, diz, não se esconda naquele lugar. Além disso, não há tópicos perenes para discutir e nenhuma ilusão a despertar que devam ser debatidas. Quando você investiga minuciosamente dessa maneira, as 10 direções não têm paredes ou cercas, os 4 quadrantes também não têm portões. As 10 direções, né? Que a verdade universal, a verdade com V maiúsculo, né? Que essa aqui, nessa que Isaac diz que não é para ser debatida e discutida, é a verdade universal dos dharmas, que conecta seres no passado, presente e futuro, e que é o não nascido, o não morto. Cada lugar é coberto de branco, nu e puro, portanto, como Ungan disse a Tozan, você deve ser extremamente meticuloso, não seja preguiçoso. Nesta manhã, ao tentar explicar completamente esse episódio, fiz um humilde verso. Gostariam de ouvi-lo? Verso. As conversas
de Zenkichi, Subhuti e Yuma Vimalakirti ainda não chegaram a lugar nenhum. Enquanto Mokurei, Modigliana e Xuxi Shariputra Sharishi veem como se estivessem cegos. Se as pessoas por si mesmas desejam entender essa intenção, quando o sabor do sal nunca foi preciso? E aqui na rodapé, né, quando eu li, esclareceu muito, para mim, esclareceu todo o texto. É tanta coisa para dizer, a síntese é isso, né? Sabor de sal. Disse que todos os ensinamentos dos Budas têm um único sabor, assim como todas as águas do oceano têm um único sabor. O único sabor do oceano é o sal, enquanto o único sabor dos ensinamentos budistas é a libertação. No contexto atual, o ponto parece ser o seguinte: assim como só se pode conhecer o sabor salgado da água do mar viajando até o oceano e provando por si mesmo, só se pode entender o sentido dos episódios de Chan Zen despertando a si mesmo. E aí eu quero concluir, né, para depois passar a palavra para todos, que tem uma fala de Mestre Dogen que também sintetiza muito esse assunto de discussão, de debate, né? Que ele disse: mantenha a boca fechada e olhe diretamente a impermanência. Né? Fala o Zazen Shikantaza, que eu acho que esse é o portal. Estar presente para o fluxo real do tempo, que é mergulhar abaixo da superfície, a mente desperta, a natureza Buda, que é sem apego e sem aversão. Não há nada para a mente se agarrar, nada é fixo e permanente, nem os dharmas, assim não nascido e não morto. Se houver apego aos dharmas, debates e discussões, não haverá Prajna Paramita, a mãe de todos os Budas. Completou-se assim, então, a leitura do texto, 8h10. Temos em torno de 50 minutos para a gente poder, se for o caso, debater. Muito obrigado, Kokai-san. É um prazer, foi um prazer enorme lhe ouvir. Eu abro para as pessoas, caso tenham perguntas, comentários sobre o texto, fiquem à vontade, por favor. Isso aqui tu não vai encontrar no Japão, né? Olha, até acha, mas é caro que só. É caro que só. Que nem pão de queijo. Outro dia eu fui comprar pão de queijo pela internet e tava, o grama estava igual o grama do ouro, né? De tão caro. Eu tive que vender um rim para comer 6 pães de queijo, mas tudo bem. Um ponto interessante, assim, como organizador e pretenso tradutor, né? Eu não sou tradutor, eu sou um pretenso tradutor. Eu pego as traduções que já existem, reorganizo e vou no original em japonês e em inglês e faço umas comparações, né? Então, esse texto que vocês veem é fruto disso, né? Esse texto em específico, ele me deu muito trabalho, porque o Mestre Keizan, eu não sei se eu posso falar isso, mas Mestre Keizan devia de estar assim, com um humor terrível no dia que ele deu esse texto. Porque se você olhar no texto, ele vai... existem muitos conceitos que estão entre aspas, e ele vai falando cada um desses conceitos, são conceitos muito complexos, né? Na verdade, esse texto ele é um debate sobre os pontos que levaram o mestre Tozan Ryokai
a ter um entendimento que tem da nossa ordem como hoje, né? Como hoje nós entendemos, né? Filosoficamente falando. Então, quando você acompanha, se você tem uma leitura de Tozan Ryokai, dos textos de Mestre Tozan, quando você vai acompanhando o que Mestre Keizan está falando, ele está ali argumentando e conversando com a forma como o Mestre Tozan Ryokai esclareceu as coisas, né? Então, assim, quando se fala sobre a impermanência dos dharmas, né, há de se entender aqui esse dharma com letra minúscula. Ele está falando dos fenômenos, né? Aqui ele está falando dos fenômenos que existem e se manifestam no mundo. Então, toda vez que no texto tiver escrito dharma com letra minúscula, ele está falando dos fenômenos, né, da palavra fenômeno, né? Isso é importante a gente frisar. E toda vez que está em letra maiúscula, ele está falando do Buda Dharma, né? Então, tem um determinado momento no texto que ele fala que não se deve discutir o Dharma ou falar sobre o Dharma por conta do Dharma. Então, assim, ele está usando os dois conceitos de Dharma, né? Ele está usando o conceito de Dharma como fenômeno que se apresenta para a gente e está usando o conceito de Dharma como os ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? Isso é importante a gente ter em mente, né? Bem, eu falei demais, eu deixo para vocês, daqui a pouco eu vou ter que me ausentar. A impressão que eu tive, Shoen Sensei, é que o Mestre Keizan esculachou os bodhisattvas e os pratyeka budas e os ravakas, porque nem em sonho. Ele, por si só, não disse nada, né? O que ele fez foi fichamento de texto, diga-se de passagem. Ele foi lá no sutra e falou: esse sutra aqui está dizendo isso, isso e isso. Esse sutra aqui está dizendo isso, isso e isso. O que Mestre Keizan fez nesse texto foi fichamento de texto, brincadeiras à parte. É porque isso não fica muito claro em algumas traduções, né? Porque o que ele faz? Ele dá uma introdução do assunto e logo em seguida ele cita o texto que ele está falando, né? Isso a gente tem que agradecer a Mestre Keizan, que teve essa lucidez, porque Mestre Dogen é um terror, né? Você nunca sabe de onde é que ele tira as coisas, mas ele tira de algum lugar. Então, é bonito a gente ver. Tem uma parte aqui do texto que ele está falando, deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, né? Ele está na página 3, né? Com isso, depois de ele ter feito a citação do Paranirvana Sutra, né? Com isso, mesmo se vocês disserem que eliminaram a visão e a audição, esqueçam o corpo-mente. Com isso, mesmo se vocês disserem que eliminaram a visão e a audição, esqueceram o corpo-mente. Evitaram a ilusão despertar e se separaram da contaminação e da pureza, não podem ver essa verdade nem mesmo em seus sonhos. Portanto, não busquem em meio ao vazio, e aí ele está fazendo uma crítica às pessoas que ficam presas à questão do vazio dos dharmas, não busquem em meio à forma, e ele está fazendo uma crítica às pessoas que ficam presas às meditações de forma, às meditações que usam objetos de forma, né? Como, então, vocês podem procurá-lo nos Budas ou buscá-lo nos ancestrais? E aí, procurar nos Budas e buscá-lo nos ancestrais, ele está falando que como é que vocês vão procurar a verdade em algo que está para fora de vocês, que está externo a vocês? Porque vocês estão colocando essas figuras de Budas e ancestrais como algo separado, né? E aí ele continua, né? Assim, todos vocês, boas pessoas. E aí esse boas pessoas é o mesmo termo que o mestre usou lá em cima no Teixeira, no caso, né? Bom homem.
Aqui é o mesmo termo, boas pessoas, né? E assim, todos vocês, boas pessoas, desde os vastos kalpas do passado até hoje, quantas vezes vocês passaram pelo nascimento-morte e quantas vezes seu corpo-mente surgiram e cessaram? Ou vocês supõem que esses nascimentos-mortes, idas e vindas, são ilusões sonhadas e conceitualização iludida? Que risível, que irônico. Eu rio disso, né? É uma piada para mim vocês acharem isso, né? É o que o mestre Keizan está dizendo assim, de uma forma bem ácida. No japonês isso está assim de uma forma assim, um soco no estômago. Que risível, né? Que ridículo isso que vocês estão falando, né? Por que vocês estão falando isso? Que história é essa? Existe alguém que nasce e morre, vem e vai? Esse é um ponto importante que o mestre Keizan coloca aqui, né? O que você chama de corpo da pessoa real, esse corpo que a gente percebe enquanto corpo, né? E o que você chama de ilusões sonhadas ou conceituação iludida é o que a gente entende como os processos mentais, né? E ele está perguntando, né? O que é isso que você está chamando de corpo? O que é isso que você está chamando de processos mentais de mente, né? E aí ele vai. Assim, não devem compreender em termos de que é uma ilusão vazia e não devem compreender em termos de que é real. Se vocês entendem em termos do que é ilusão vazia e entendem em termos do que é real, então sua chegada a este lugar é, do começo ao fim, um equívoco. Vocês não estão conseguindo acessar o eu verdadeiro. Vocês não estão conseguindo acessar o para além do não nascido. Porque quando a gente fala em não nascido aqui, esse não, é sempre bom frisar, esse mu, ele não é um prefixo de negação enquanto não eu. A tradução ideal seria dizer que é um eu antes de se conceitualizar como eu. É um processo anterior. Então, em vez da gente ver enquanto um processo de negação, a gente tem que colocar ele num processo temporal de quando a gente conceitualiza. Então, é antes da gente dar nome ao conceito, é antes da gente criar a ideia de conceito, né? Então, quando a gente fala de não eu, entender esse não eu, é entender o que é assim como é antes da gente conceitualizar isso. Esse é um ponto, é esse o ponto, né? Chegar nesse lugar, esse lugar desse eu verdadeiro, é onde habita os processos que vão além das conceitualizações, né? Que é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Quando a gente lê o Den Koroko, quando a gente lê essa transmissão, esse processo de mestre e discípulo, é isso, né? É essa mente que está sendo transmitida. Desculpe, fale. Kokai-san, você ia falar. Não. Esse eu que a gente está falando aí, o Mugar, não é o eu egóico, né? Que é cheio de defesa, de racionalização, que dá para entender um pouco esse antes de criar a ideia do conceito. Sim, sim. E assim, não é que o eu egóico seja ruim, não. A gente está conversando, inclusive, por causa dele, né? É possível, a comunicação se estabelece, inclusive, por causa dele. Não é que seja ruim, mas é algo para além dele, né? É algo para além dessa limitação. Posso fazer um comentário? Por favor, Yosan-san. É incrível como o mestre Keizan ele vai definindo esse caminho, né? E o quanto que ele vai apontando para a gente, o quanto que ele é estreito, estreitíssimo, né? E o quanto a gente vê de pessoas, né, que vão para os desvios das coisas e não percebem, né? Parece que é um negócio assim espantosamente miraculoso, né? Quando algumas tradições religiosas, né, apontam como uma graça, né? Quando a gente conversa com alguém, a gente vai
apontando, né, com as palavras, né, esse caminho, né, e o quanto que é difícil para essa pessoa, né, e agrupando coisas até tem um estalo, né? Como é difícil. Vai. Muito obrigado, Ryosan-san. E teria outra forma, outra maneira de penetrar isso, realizar isso sem o zazen? Porque quando a gente fala do zen aqui, é uma tradição zen budista, o zazen como o grande portal. Eu acho que o zazen é um dos instrumentos possíveis. Eu acho que a nossa tradição corrobora que é o instrumento que os nossos mestres ancestrais usaram, né? Mas isso não quer dizer que é o único instrumento, né? Isso não quer dizer que é a única opção. O Dharma, ele foi ensinado mais de 360 e tantas vezes para mais de 84 mil pessoas, né? Se a gente parar para olhar os textos, né? Então, assim, existem muitos portais possíveis. O que a nossa tradição Zen ensina é que, olha, esse caminho aqui é seguro, esse daqui a gente tem certeza que funciona. E eu não sou apto a falar de outros caminhos, de outras tradições. Existe a tradição terra pura, existem várias tradições. Mas quando você... Existe um ponto aí, né? Quando você vai ver os meios que as várias tradições usam, elas estão usando de meios expedientes para acessar esse ponto, né? Esse ponto que a gente está falando. Né? Tanto Então, faz a tradição espiritual, até é a mística de todas as grandes religiões, né? sim, tanto faz, mas aí a gente tem que dar uma ressalva aqui muito importante. O que diferencia o Buda Dharma, o ensinamento de Buda, das outras místicas, das outras tradições, é o que vai... É o ponto principal no nosso caso, né? Que são os 3 selos, né? As três formas como nós percebemos os fenômenos, ou como Buda Shakyamuni ensina que os fenômenos se manifestam, né? Que é a impermanência, né? Tudo é impermanente. Tudo, absolutamente tudo é impermanente. Por conta disso, nós nos frustramos ao ver ou interagir com os fenômenos, então existe uma frustração constante por essa impermanência e por essa não percepção de que eu e os fenômenos somos um só. Então, tudo é impermanente. Por conta disso, quando a gente interage com a xícara, a gente olha essa xícara separada desse eu, né? Então, essa interação, ela gera um sofrimento, ela gera frustração. É essa interação que vai gerar dukkha, né? Que vai gerar esse sofrimento que a gente vê na primeira nova verdade, que o sofrimento existe, né? E todos os fenômenos, desde a xícara ao Bruno, a esse universo, a tudo, eles não têm um eu fixo, um eu permanente. Eles não têm esse eu, essa ideia de eu. Então, esse ponto ele vai diferenciar radicalmente de todas as outras tradições. Porque quando a gente fala,
por um exemplo de Deus, né? Quando a gente fala de deuses, quando a gente fala de um eu maior, a gente está supondo que esse eu maior, ou que esses deuses, ou que esse Deus seja fixo e permanente e que vá gerar as outras coisas, né? No budismo, não. No Zen, não. Inclusive os deuses, inclusive esse eu maior, inclusive a própria noção desse não eu não é permanente, não é fixa. Esse é o ponto de diferença, né? Então, assim, as outras, eu não posso falar assim das outras tradições místicas ou das outras tradições religiosas, mas eu posso dizer que a nossa tradição diferencia nisso, né? Então, assim, quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa como Madre Teresa, que teve um trabalho maravilhoso na Índia, né? Claro que, para mim, ela foi uma pessoa que teve um acesso ao despertar. Ela tem uma visão maior, mais ampla de percepção de si e dos outros, né? E de não diferenciação. Mas o credo dela pressupõe que existe um eu fixo permanente. E que tem um Deus salvador e criador. É esse ponto, é esse eu fixo permanente. E a gente está falando de não teísmo, né? A gente está falando para além de teísmo e não teísmo, né? A gente está falando para além de ter ou não ter, porque quando Shakyamuni Buda é interpelado, não é que ele fica em silêncio, ele diz, é para além disso, né? Ele responde. Tem um diálogo que dizem, e quando perguntaram para Buda sobre Deus, ele não disse nada. Não, ele responde, ele diz, é para além. Ele se posiciona, o posicionamento dele é claro. Assim, é para além disso, né? É para além dessa conceitualização. E a gente volta no texto, né? Volta ao que o mestre Kezan está colocando, né? É para além dessa conceitualização, é para além desse eu fixo, é para além desse nascido e não nascido, né? Então, é bonito a gente ver o Teixô, porque geralmente o Teixô é um diálogo, né? E aí, nesse diálogo, o discípulo pergunta ao mestre, o mestre responde, e aí o discípulo gera uma conclusão. Fala uma conclusão, né? Nesse Teixô, não. Nesse caso, não. O discípulo fala, eu vim aqui para debater a verdade. Eu quero discutir com você o que é a verdade. E aí o mestre, o venerável Baixo Mito responde, mas, meu filho, vem cá, não se debate a verdade, é impossível debater a verdade. A verdade não é passível, não dá para debater. Você ainda não entendeu isso, ô filhote? Ô filho de Buda, amado aluno, você não entendeu isso? Aí ele, Aí esse não tá no texto, né? Mas é algo que a gente pode subentender. Ele, E aí ele realiza o caminho, né? Com isso ele tem essa realização, né? Debater a verdade, né? Procurar chifre na cabeça de cavalo, né? Eu gostaria de fazer umas observações a respeito dessa história aí, né? Se é só o Zazen, né, que propicia, né? A primeira observação é de Roshi-sama, né? Koen Roshi, né? Ela fala muito, né, que uma casa tem várias formas de entrar, né? Você tem a porta da frente, portas laterais, a porta do fundo, janelas. Se for preciso, você entra pelo sótão também, pelo telhado, né? Mas tem uma porta principal. E ela gosta de citar essa porta principal e eu concordo com isso. Porque, para mim, a ferramenta de Zazen, ela te leva num ponto de ter uma certeza que é perigoso dizer isso, né? Que independe dos outros, porque tudo é interdependente. Mas você tem os meios, né? De você verificar aquele acesso a esse lugar. E você pode ir atrás dessas confirmações, né? Tanto de outros mestres, de textos e tudo mais. E eu quero relembrar a frase de Shakyamuni Buda do Momento do Despertar, quando ele diz assim,
eu e todos os seres da grande Terra, de todo o universo, simultaneamente nos tornamos o caminho. E ele não faz uma acepção de seres e nem de tradições religiosas. E aí eu sempre agrego a frase de Gensha Shipi, que diz assim: se você percebe, as coisas são como são. Se você não percebe, as coisas são como são, porque a verdade ela é um fato, não um conceito. Ela é fato. Nyoze, Nyoze, é como é. Então, qual é o meio hábil que você vai usar para chegar nisso? Aí é uma questão de preferência, né? Mais um pequeno detalhe. Eu gosto muito da sugestão dos dois caminhos, né? De Jiriki e Tariki, né? Essa confiança no próprio poder, no Jidyu Zamai, né? Esse samadhi que você consegue é pessoal, ele é pessoal, intransferível, né? Que vem através dessa autoconfiança e que você vai nessa busca e chega naquele lugar. E a outra sugestão de caminho não é teísta, mas ela está baseada no poder do outro. Por quê? Porque ela tá confiando nesse entrelaçamento, nessa interdependência de tudo, e que, confiando nessa rede, você também possa ter um vislumbre. São duas propostas. E a proposta de Tariq está baseada na Terra Pura, que faz parte do Mahayana, faz parte da nossa tradição Mahayana. E não tem nada a ver com teísmo, esse confiar no poder do outro. Não é confiar no poder de Deus, né? É confiar nesse todo e que isso torna possível também essa visão de chegar nesse lugar, né? Por exemplo, o professor Ricardo Mário Gonçalves foi um dos pioneiros do Zen budismo no Brasil. Então, ele praticou muito o Zen. Mas, em um determinado momento, ele vai para a Terra Pura. Por quê? Porque ele acha que a mensagem do caminho através de Tariq é muito mais acessível para as pessoas que não têm muita instrução do que o Zen, que requer um pouco de uma construção, digamos, de um conhecimento e depois dessa transformação desse conhecimento. Então, digamos assim, o professor Ricardo ele enxergava esse viés de que o Zen ele estava mais voltado para uma camada, né, dessa pirâmide, né, populacional, que era mais voltado para a intelectualidade, digamos assim. Embora eu acho que isso não seja necessariamente nesse ponto de vista, entende? Eu tinha mais uma coisa para dizer. Vocês me dão um tempinho, eu vou lembrar. Mais uma coisinha a respeito de um caminho possível, né? Ah, sim, lembrei. Paramita. As paramitas. Qual é o caminho das paramitas? Você imita as ações de um ser iluminado, que é a generosidade, que é a paciência, que é o empenho, que é a dedicação, que também tem a ver com o zazen e tudo mais. Mas é a imitação das ações de um ser iluminado. E de tanto imitar, algo pega e fala assim: nossa, de repente a pessoa se torna. De tanto imitar, ela se torna o ser iluminado, pelo fato de imitar as ações iluminadas. O que eu acho que é um caminho também maravilhoso e nosso, do Mahayana. É um caminho do Bodhisattva, que começa onde? Com generosidade, que é compaixão, que é o caminho de compaixão, que é a proposta que propõe o Sutra do Coração, né? Por quê? Porque é Kanzeon Bodhisattva, sob os auspícios dessa prática em profunda sabedoria completa, que vai chegar nesse lugar que a gente está dizendo aí, que é o vazio universal, digamos assim, né? Essa fusão sem confusão. É isso. Obrigado pela paciência aí de escutar essa conversa minha aqui.
Sempre bom ouvi-lo, meu irmão de transmissão. Aliás, a gente precisa contar essa fofoca para esse grupo aqui, que nós fizemos a nossa transmissão conjuntamente, no mesmo dia, né? Isso. Ou Porque na é uma mesma live. semana, né? Uma semana É, juntos. É. e com o Muniz, né, também, né? Uhum. Bonito. Ah, é uma Muni é um benção. professor leigo do Viazen. Ah, é. A nossa sensei, a nossa mestra, a Monja Coen, é uma que enfatiza muito essa não separatividade, não diferenciação entre leigos e monges e monjas. Né? Ela tem feito transmissão de professores leigos. E ela acredita que eles têm uma função muito importante na difusão do Dharma aqui no Brasil. E é uma coisa assim, o Ryozan tocou nesse assunto do Zen alcançar determinada camada social. Eu fico me perguntando, eu não tenho respostas, eu só faço as perguntas, por que o Zen alcança tão poucos, né? E que se é assim em outros países também, ou se tem a ver com a nossa cultura, que é tão matriz fundante do Casagrande Senzala, sabe? E, e que muitas vezes eu percebo que vem muitas pessoas, as pessoas que vêm interessadas, assim, são... não sempre, mas que é comum vir com essa mentalidade consumista também, desse materialismo espiritual, e que são pessoas de classes mais privilegiadas e que vêm glamourizando e vêm buscando uma coisa diferente, uma tendência de moda, e que quando vê que a coisa pega mesmo, se escapam. É. Mas, enfim, isso é... Eu tenho uma questão aqui que não entendi muito bem, mas te agradeço, Monja Concai, porque eu acho que você trouxe aí uma leitura bem interessante, fazendo umas paradas interessantes, né? Eu acho que isso também, assim, eu acho que, não é a minha questão ainda não, mas assim, eu acho que tem um hiato muito grande, né, de tudo aquilo que a gente propõe na prática do zazen, né, porque os leigos começam a nos procurar os lugares, né, para fazer essa prática. E eu acho que existe um hiato daquilo que é proposto, que é assim, vamos pensar esse não nascido, né, essa realização do caminho, né, mas tem um hiato porque eu tenho uma história pessoal, uma memória dessa história, né? Eu tenho que lidar com o mundo dos fenômenos. Então, eu não sei se cabe a nós, né? Não sei, são perguntas também, né? Assim, a gente tornar a vida dos fenômenos mais conversada, mais falada dessas dificuldades, do que só apresentar esse lugar dessa realização, porque ele é um caminho, né? É um caminho e é uma prática que requer muita dedicação para que a gente possa começar a perceber, né? A perceber as coisas. Eu também me pergunto muito, porque eu também observo isso, né? Vem uma procura, assim, é legal ser zen, o zen aparece no nosso contexto muito ligado, né, aos movimentos contra a cultura, então tem uma ideia que zen é ficar numa boa, ficar legal, e que vai ser fácil, então, assim, eu não sei se existe um hiato da nossa parte, né, que estamos recebendo essas pessoas, de falar um pouco mais sobre essas dificuldades que nós enfrentamos enquanto lidamos com o mundo do fenômeno, por exemplo, uma dificuldade de frustração, né? Eu
entrar dentro de uma visão maior vai frustrar, porque eu vou perder a ilusão. Né? A ideia é para eu começar a perder essa visão e ampliar minha visão. Né? Então, não sei, assim, é só uma reflexão sobre isso, porque eu também constato isso, sabe? Só que eu fico pensando assim, eu não sei se a minha prática profissional me traz sempre uma pergunta, assim, eu tenho que tentar recontar para o paciente, eu sei que você é da mesma área que eu, né? Assim, eu tenho que recontar para o outro aquilo que eu estou ouvindo do que ele está me trazendo. Mas eu tenho que ajudá-lo, sabe? De alguma maneira, facilitar um pouco para que ele perceba algo. Porque, senão, eu acho que a gente cai num lugar, assim, muito idealizado, idealizo um pouco as coisas, então eu não sei, eu acho que tem um buraco aqui, um hiato aqui, de vez em quando eu converso um pouco sobre isso, né, que meu tempo de pertencimento é o Buxindi, né, e eu fico lá, ficava, né, porque agora eu não sei mais nada, né, toda semana, quinta-feira, geralmente eu passava o dia um pouco dedicada a conversar lá com o Randa Sensei, que fica lá por conta de costura na quinta-feira, né, os cursos e tal. E assim, eu pensava, mas, puxa vida, tinha que ter um acesso um pouquinho mais fácil. Sabe? É uma percepção, não sei, eu acho que o caminho cada um vai ter que fazer sozinho, mas também se a gente coloca a coisa muito difícil, dá uma distância tão grande. Né? E eu não sei se a gente falha um pouco nessa caminhada. Eu não sei, eu tenho me perguntado isso. Mas a minha questão é o seguinte, aqui quando fala assim, se o Buda Dharma é assim, e aqui o Buda Dharma na Índia, né? O Buda Dharma é assim, então por que Shakyamuni Buda apareceu no mundo ou o Daruma veio do Oeste? É uma pergunta, né? Aqui. E eu não consigo caminhar aqui. Então, não sei se alguém, ou você, ou alguém, né? Shoei-san não está aí mais, né? Se alguém pode me dar um pouquinho de luz aqui para essa questão. O Dharma é assim? Então, por que Shakyamuni Buda apareceu? O Daruma veio do Oeste. O que será que está querendo dizer isso aqui? Eu sou... Eu não sei em que altura tu estás, mas eu acho que é um pouquinho também daquela compreensão, e que já apareceu em outros textos, né? Quando o próprio mestre Keizan faz a pergunta, me diz se algum dos ancestrais do Dharma não realizou o Buda Dharma, né? Eu não sei em que parte do texto tu está se referindo. Está na página 5, quer dizer, ela não está numerada, mas eu contei. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é a última. Não é a 4. Então, espera, é antes do verso. Na página, no Teixô, antes do verso. Aqui na minha impressão está assim, o primeiro parágrafo. Quanto mais, então, esse caso das pessoas que hoje em dia, cujo entendimento, segundo parágrafo, tem a pergunta, qual é o caminho dos Budas? Budas. Terceiro, quarto, quinto. Se o Buda Dharma é assim, por que Shakyamuni Buda apareceu? Qual a necessidade de ter aparecido esses ancestrais, Shakyamuni, Buda, enfim, Daruma? Qual é a necessidade de aparecer isso, já que o Dharma, o Buda Dharma é assim? Sim. Eu acho que eu não estou conseguindo... Se o do Buda Dharma é assim, então por que Shakyamuni apareceu no mundo ou Daruma veio do Oeste?
É mais ou menos, para mim, me remete àquela pergunta que Mestre Dogen se fazia desde muito cedo, né? Se tudo é natureza Buda, por que devemos praticar? É. Mas, assim, qual que é a função, então, do aparecimento do Shakyamuni Buda? Salvar todos os seres. Por qual é a função? Pois é, mas se o Buda Dharma é assim, esclarecer isso, eu vou apresentar o Barishiva, né? O mestre, né? E o Barishiva da Yosho. E aí, lá também tem isso, assim, clarificar por que aparecem os Budas, já que a natureza é essa, para quê? Qual a função? Né? Então, essa é uma pergunta da verdade absoluta, mas de acordo com a verdade relativa, para que isso se manifeste, se realize, eles vêm para nos ensinar, né? E que o próprio Shakyamuni Buda, quando despertou, teve um momento que ele hesitou, né? E que aí conta a história que deuses foram lá, pediram para que ele, por compaixão, que ensinasse a todos os seres, né? E mais ou menos também é a expressão, né? E que a resposta também é essa, que se não praticar, não haverá realização. Eu entendo. Porque é o que fala no início do texto das delusões, né? E que já está tudo manifesto e que a gente pratica para que a gente possa adentrar e penetrar. E que talvez esse seja o teu koan, né? Também fala, Euriozan. Posso complementar a resposta da Kokai? Porque ela cita, né, a dúvida de Mestre Dogen em criança, né? Se tudo é a natureza Buda, por que a gente tem que praticar? Mas quando ele desperta, ele esclarece essa questão lá. E quando que ele esclarece isso? Quando eles estão lá às 3 horas da manhã lá meditando, e o Tendon Yojo, ele pega a chinela e vai fazer uma ronda na sala. E ele bate na pessoa que está ao lado de Mestre Dogen, porque ele está adormecido, a pessoa que está ao lado dele. E o Tendon Yojo fala assim: o que você vem aqui para desperdiçar o arroz que você está comendo? O que você vem fazer aqui que você está desperdiçando o teu zazen? Você está dormindo. Se você vem aqui e está adormecido, o zazen não serve para nada. E o Mestre Dogen, imediatamente, ele compreendeu que não adianta nada a verdade ser um fato se você está adormecido, se você está iludido sobre o fato. Então, esse é o motivo da prática. E esse é o motivo também pelo qual a resposta é para que a gente pare de sofrer, para salvar todos os seres. Que Dharma veio de lá, né? da Índia para a China, que Dogen ele tem que ir lá praticar. Por isso que os sinos tocam lá no mosteiro, que é justamente para fornecer os meios para que a gente possa despertar para o fato que sempre existiu. Porque não adianta você estar numa festa, adormecido no sofá, você não aproveita a festa, né? Você tem que estar desperto. Você tem que estar desperto para parar de sofrer, para parar de estar insatisfeito, para parar de você estar na margem de cá e para a margem de lá. É para isso. Então, sim. Eu gostaria, eu escrevi um pouquinho, fiz essas reflexões, e uma das coisas foi assim, ó, que a gente tem que despertar para o momento presente. O momento presente, essa é essa natureza Buda, né? Vivido em sua radicalidade, porque a única oportunidade que temos para viver a existência da nossa vida, que a única oportunidade é estar presente, né? É a realização da nossa existência. O resto são memórias ou expectativas. É dentro desse contexto que o Dharma se expressa em suas milhões de miríades de formas. Mestre Keizan falou tudo isso para entendermos que o Dharma tem que ser vivido,
experimentado. E o zazen, no nosso caso, é o meio hábil para penetrar e realizar isso. É isso que nos ensina os Budas e ancestrais. Sim, e é isso mesmo, né? Agora, e ainda fica para mim, por que nós precisamos de ter Budas ancestrais, né? Eles aparecem, será porque talvez é uma função, né? Assim, a gente vive tanto no mundo dos fenômenos, né? Então, assim, será que seria alguma coisa assim, como uma presença para a gente ter uma presença de alguém assim que tenha atravessado, realizado, né? Porque eu sei que é isso, assim, né? Agradeço todos dois e agradeço, né, as contribuições por pensar, e é de fato isso que vocês estão dizendo. Agora, qual a necessidade de ter um mestre? Né? Bom, essa é Para uma não outra perder pergunta. tempo. É para não perder tempo. Você desperdiça a sua vida. Eu também fico pensando que essa é a função. Eu estou só conversando assim, porque é um desejo de compartilhar isso com vocês, mas também acho que talvez eu não É que perda. assim, Bernardo, esse mestre é nós, é você. Sim, É essa conexão que acontece, sim, que não há separação. É sim. aí que também entra de tudo isso, desses ancestrais, dessa linhagem toda, que a gente, quando realiza, eu sou Shakyamuni Buda, você é Shakyamuni Buda, somos mestre Keizan, Sim, né? sim, E sim. não há separatividade. E que e eles, por grande generosidade, né? A gente só deve gratidão para que a gente possa tê-los como inspiração para fazer essa conexão, de penetrar mesmo nisso. Né? Eu acho Que que deve ser feito com muita diligência, com muito esforço, com muito cuidado, com muita insistência, perseverança, e eles estão ali para nos apontar caminhos, né? sim. E eu acho que é isso um pouco, sabe, Cocai? É que assim, eu acho que inspira, né? Você vê, nós estamos vendo esses, né, esses mestres aqui, como que inspira só da gente ver uma história, ver um verso, ver, né, o Teixeira, quer dizer, eu acho que deve ser para isso, para nos inspirar, para talvez a gente não perder pelo menos uma oportunidade para a gente parar de perder tempo, né? Não gaste seu tempo em vão, né? Não deixe seu tempo, né, em vão aí, né? Mas é isso mesmo, é porque eu queria mais era compartilhar, ouvir vocês um pouco nisso, assim, né? Assim, então, por que Shakyamuni Buda apareceu? Né? É isso. Eu gosto de ficar com as perguntas também, porque elas incomodam, né? E vão nos deslocando, né? Mas muito, muito legal, né? Eu gostei demais. Eu não tive oportunidade de ler antes, né? Mas na sua leitura foi muito boa, foi fazendo as paradas, né? Importantes. Agradeço imensamente. Eu acho que agora eu devolvo a palavra para quem está responsável pela sala. Vilma Jacocai. A senhora tem mais alguma coisa a acrescentar? Agradeço demais, eu acho que a minha contribuição por hoje é essa, e obrigada por terem me ouvido. Obrigada pela sua disponibilidade, viu, Monja Cocai, pela sua prática de estar aqui conosco. Todo mundo, né, também, pelo tempo de vocês. Vou finalizar, então. Os méritos da nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Cachorro. Até quarta que vem. Obrigada, Até gente. quarta. Mais. Tchau, tchau. Tchau. Cachorro, Cocai Sensei.